Capítulo 2. Segundo dia, sábado. Logo pela manhã, chegando um pouco antes do horário de trabalho, Patrícia o acordava com um café quente, torradas com manteiga e uma maçã. Tamanha era a fome que mal se lembrou das estranhas dores noturnas. Bom dia, seu Fortunato. Vejo que montou uma cama bacana, com colchão ortopédico, cobertor duplo 100% poliéster, som ambiente. Homem de bom gosto é assim. Toma, pega aqui o seu lanche. Sei que não é um belo café da manhã, mas foi o que deu para fazer. Nossa, muito obrigado. Achei que nem isso eu teria. Enquanto mal mastigava a torrada, perguntou: Patrícia, quando você vai almoçar naquelas lanchonetes da praça, você por um acaso já notou um senhor mal vestido, com uma roupa velha, com um cheiro forte de suor, que fica falando com as pessoas? Como eu não iria notar, seu Fortunato? Lá tem um monte deles, ficam pedindo esmolas. Sim, eu sei, mas me refiro a um em especial que fica aos pés de uma árvore perto do riacho, com uma bíblia. Ele parece ser um tanto quanto inteligente. Por algum motivo, Patrícia fixou os olhos num ponto e deixou sua mente viajar no tempo. Parecia lembrar-se de algo. Esse aí, talvez. Mas tem mendigos de todo tipo. Tem os doidões que falam sozinhos, tem os vagabundos por natureza, que gostam de ficar ali para usar drogas e incomodar quem passa pela praça. E tem aqueles mais inteligentes que estão ali por alguma rasteira da vida. Acho que é isso. Pois é. Acredito que com o que eu conversei ontem à noite devia ser alguém bem-sucedido, pois falava diferente e mostrou uma certa cultura religiosa. Um tanto quanto perturbada pelo assunto, respondeu: Me desculpe falar isso, seu Fortunato, mas se o senhor der trela para esses caras, logo eles estão querendo falar de novo no outro dia, e no outro, e assim vai. São pessoas esquecidas pela família, são sozinhos no mundo, verdadeiros desocupados. Não sei bem se você tem razão, mas ele quer me ver hoje de novo. Preocupada pelo rumo da conversa, respondeu: Está vendo, não disse? Quer apostar que ele já lhe pediu comida? Tem certeza que você não conhece ele? Você acertou mais uma vez. Na verdade, aquilo não era bem uma comida, mas... Capaz, nunca vi mais gordo. Vê se abre o olho, hein? Logo, logo vai pedir pro senhor trazer ele para dormir aqui. Vou ficar atento. Num piscar de olhos, Alex havia devorado toda a comida da bandeja. Deixou apenas os farelos e o caroço da maçã. Levantou-se, foi até o banheiro, colocou pasta nos dedos e tentou realizar sua higiene pessoal. Saindo pela porta que dá acesso à praça, recebeu de uma pomba que defecava em sua camisa um "Bom dia, senhor", e só não soltou um palavrão porque, ao ver a grande marca em seu ombro, lembrou-se do ditado que diz que cocô de pomba é sinônimo de sorte. Em seguida, levantou a cabeça, apreciou os raios de sol batendo em seu rosto e, conduzido por algo inexplicável, entregou-se à curiosidade e foi à procura do tal mendigo. Não sabia bem o porquê queria rever alguém que ele não conhecia, mas era mais forte que sua razão. Tinha algo de diferente no olhar daquele sujeito. Não eram apenas as palavras bem colocadas, existia um algo a mais. Ao concluir os primeiros passos, da janela do segundo andar do escritório, Patrícia o alertava que aquele era o último dia dele de trabalho e que, se quisesse, poderia começar suas férias naquele mesmo instante, pois ela daria conta dos papéis que haviam ficado na mesa. Com um sinal de positivo, Alex deu a entender que estava tudo certo. Não muito longe dali, desenvolvendo seu conhecimento culinário, encontrava-se Maria. Dona de uma certa idade, levava uma vida tranquila. Era uma senhora alta e magra, pele bronzeada do sol, poucas rugas e uma elegância que poucos mantinham naquela idade. Morando sozinha em uma casa simples deixada pelo falecido marido, adorava companhias. Agora, com a presença das netas, podia diariamente se divertir com as travessuras de Emily e Laura. Emily havia herdado as características da mãe: cabelos ruivos, pele clara, corpo delicado, uma personalidade tranquila e sociável. Sempre curiosa, tinha a mania de perguntar tudo.
Adorava aprender coisas novas e ir aos cultos com sua avó. Laura, por sua vez, adquiriu alguns traços do pai. Tinha um espírito de liderança e gostava das coisas do seu jeito. Com seus cabelos castanho claro e mais curtos que os da sua irmã, não se separava de sua tiara. Sempre que estava se divertindo com Emily, procurava ser a melhor, o que ocasionava algumas discórdias entre as duas. Porém, o amor que uma sentia pela outra era imenso. Só era menor do que o que tinham pelo pai. Certo dia, brincando perto da cerca que fazia divisa com o terreno ao lado, acharam um cachorrinho morto. O questionamento entre elas foi inevitável. Olha, mana, aquele cachorrinho que às vezes fugia e ia brincar de subir na cadelinha do vizinho, será que algum carro o atropelou? Não, sua boba. Os ossos dele não estão amassados. Se ele tivesse sido atropelado, não estaria assim, cheinho. É mesmo, ele está bem gordinho e duro igual uma pedra. Como será que ele morreu? Acho que foi uma aranha de veneno que mordeu ele. Não, Laura, as aranhas não fazem isso. Lembra que o vizinho não gostava que ele brincasse com a cadelinha dele? Então, acho que aquele homem deu veneno de rato para ele. Mas ele não é um rato, é um cachorro. Tinha que dar veneno de cachorro. Como você é boba mesmo, é que os venenos de rato matam mais rápido. Será que você não pensa nessas coisas? Nossa, é mesmo! Ele até vomitou ali, olha! Não mexa aí, guria, que nojo! Será que os cachorros também vão pro céu? Não sei. A mamãe disse que os bichos são igual a gente. Quando eles morrem, o fôlego de vida volta pra Deus. O que será que é esse fôlego de vida? Também não sei direito. Mas e aí, vamos deixá-lo aqui ou vamos enterrá-lo? Acho melhor contarmos pra vovó e ver o que ela diz. Assim foi feito. Relataram cada detalhe do ocorrido e mais um pouco. Fizeram da morte do cachorro uma grande novela, com drama por parte das meninas e muita risada por parte da avó. Logo depois, com seu acompanhamento, foram realizar o funeral. Na praça, com o rosto suado por mais um dia quente, Alex carregava um suco natural bem gelado para seu novo e estranho amigo, que continuava tentando falar com as pessoas. Gesticulava de um modo todo particular. Falava bem perto do ouvido delas, mas os poucos que diminuíam o passo para tentar ouvi-lo, logo diziam para dentro de si que depois arrumariam tempo para Deus. Alex, ao aproximar-se, foi recebido com um olhar como de quem sabia que ele voltaria. Seu amigo mal-cheiroso, feliz por revê-lo, abriu os braços e foi logo perguntando: Como vai? Vejo que uma pomba o acertou em cheio, hein? E a noite? Passou bem? Apesar de uma dor terrível e inexplicável que veio me visitar esta noite, estou bem. Talvez tenha sido o piso duro e gelado, mas deixa pra lá. Acredito que ainda assim estou melhor do que em casa. E o senhor? Como iniciamos um dia especial há poucas horas, resolvi parar tudo para entrar em sintonia com o pai. Aproveitei a inspiração e passei a noite em claro. Fiquei admirando a lua, as estrelas, o barulho dos grilos, o canto das cigarras. Como é magnífica a criação de Deus, não acha? Pena que ninguém arruma tempo para contemplar todas essas maravilhas. E esse suco aí? Parece estar refrescante. Minha garganta até secou. Sem entender nada, Alex respondeu com um tom de superioridade: Acho que o senhor é meio estranho. O suco eu trouxe para você. Muito obrigado, Alex. Como sabe meu nome? E rindo amavelmente da sua cara de espanto, respondeu: É o que diz aí no seu crachá. Alex Fortunato de Lima. Esse não é o seu nome? Sem graça e sem jeito, riu junto com ele. E ao final, perguntou: E o senhor tem um nome? Sim, filho. Todos temos um nome. Por que acha que eu não teria? Me desculpe. Sou conhecido de várias maneiras, mas pode me chamar de Miguel, se quiser. E olhando com seu olhar penetrante, prosseguiu: Mas então,
Gostaria muito de continuar lhe falando sobre a palavra de Deus. Me permite? Lhe falei tão pouco ontem. Olha, seu Miguel, né? O senhor parece ser bem inteligente em relação ao conteúdo da Bíblia. Se o senhor me responder algumas perguntas, prometo que escutarei seus ensinamentos atentamente. Dessa forma, estarei realizando uma vontade antiga da minha esposa e ainda ocupo minha cabeça, que é o que eu estou precisando fazer nessas férias. Com um abraço fraternal meio a contragosto por parte de Alex, Miguel apertou fortemente contra seu peito e, com um semblante cheio de felicidade, respondeu suavemente. Tudo bem, Alex. Responderei cada pergunta sua, mas permita-me fazer uma correção. Essa vontade antiga de sua esposa, a qual você se refere, jamais partiu dela. Sempre foi a vontade de Deus. Ela é apenas um instrumento, uma ponte. A felicidade era sincera, mas não havia como não estranhar toda aquela alegria, pois mal se conheciam, haviam trocado poucas palavras. Alex ficou imaginando como um homem desconhecido poderia ficar tão feliz em falar de Deus para uma pessoa que poderia até lhe fazer mal. Naquele momento, um mar de questionamento se fez presente em sua mente. Porém, procurou dar crédito ao mendigo e ver como ele se sairia com as perguntas que estava prestes a lhe fazer. As respostas deveriam convencê-lo. Pois bem, seu Miguel, vamos nos conter para que possamos iniciar nossa conversa. Primeiramente, eu gostaria de saber como o senhor veio morar nas ruas. É da minha natureza ser totalmente verdadeiro. Por isso, fique tranquilo que não esconderei nada que seja importante. Na verdade, eu não moro na rua. Gosto muito de ficar na igreja, que é onde as pessoas se reúnem, mas fico em muitos lugares. E antes que me pergunte, meu objetivo, como já lhe disse, é tocar o coração das pessoas com a palavra de Deus. É disso que o mundo precisa. E desmanchando seu inseparável sorriso, entristeceu-se amargamente e prosseguiu. Hoje o ser humano está muito apegado ao dinheiro, colocando-o em primeiro lugar. As pessoas são egoístas, só pensam nelas mesmas, pedem muito e não se doam, não se entregam às vontades do Pai. As pessoas até desejam agradar a Deus, mas se recusam a entregarem o mais importante, o coração, que é onde Deus realmente deseja habitar. Fora isso, não sobra mais nada. O ser humano não tem mais nada a oferecer. Se atiram no vício do álcool, do cigarro, de todo tipo de droga. Tudo que desagrada a Deus lhes fazem bem aos olhos. O inimigo planta e eles colhem. A cada dia que passa, a humanidade vai abraçando as coisas ruins e se esquecendo de Deus, de seus mandamentos. Então, pelo que entendi, o senhor, por saber tanto sobre as Escrituras e por estar e gostar tanto de igreja, é um pastor sem lar e mora dentro de uma. Não moro dentro de uma igreja. Apenas posso ser encontrado lá. Mas com toda certeza sou pastor. E como já disse a outras pessoas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim, me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Essa é uma frase que já vi na Bíblia. Belas palavras. Mas o que o senhor fazia antes de ser pastor e ficar nas ruas como mendigo? Deveria ter um cargo, certo? Certamente que sim. E ainda tenho este cargo. Sou criador de muitas coisas. Já fui carpinteiro e... Ah, entendi. É tipo de um inventor. Tipo um professor pardal. Cria móveis, produtos elétricos. Compreendo. Curioso para saber mais, foi atropelando as perguntas e as respostas do mendigo. Mas percebi que o senhor também fala muito bem. E com todo respeito, um simples homem que inventa coisas não fala assim. Sorrindo e com toda a paciência, lhe respondeu. Meu amado, vejo que nos divertiremos muito. Se isso lhe ajuda, não que tenha uma ligação direta com o meu modo de falar, mas também sou advogado. Uau! Tem que ter muita coragem para largar tudo isso e se dedicar somente em pregar o evangelho. Exclamou com os olhos arregalados. Só que agora vem a pergunta mais importante. Muitas pessoas pregam a palavra como o senhor está fazendo, porém cada qual segundo a sua doutrina. Como confiar sem saber quem está certo no que diz? Como saber se o que diz é verdade?
Primeiramente, existe apenas uma doutrina, a da Bíblia, ou seja, a doutrina de Deus. Segundo, cada qual fala de um jeito, porque não a estudam corretamente e acham que entendem. Terceiro, é o Espírito Santo quem trabalha no coração das pessoas. É Ele quem guiará até o caminho certo. Porém, é dever de cada um ouvir a sua voz. Então eu estou sendo motivado pelo Espírito Santo e não por minha vontade? Uma pergunta inteligente e bem colocada. É pelas duas coisas, pois o Espírito Santo não obriga ninguém a nada. Ou seja, isso tem que partir do seu interior. Ele apenas o conduz. Alex se embaralhou em algumas informações, mas conseguiu compreender o que Miguel dizia. De certa forma, havia coerência em suas palavras, pois sua esposa foi conduzida ao estudo bíblico a partir de uma carta deixada na sua caixinha de correio. Ligando uma coisa a outra, enquanto Miguel falava, pegou a carta que coincidentemente estava em sua carteira já fazia algum tempo, devido a uma reciclagem que fez em alguns papéis antigos. Então, com o intuito de exibi-la a seu amigo, pediu para que o ouvisse e releu o conteúdo que foi escrito da seguinte maneira: Filho meu, talvez não me conheça, mas sei quem você é. Eu tenho conhecimento de cada um dos seus atos. Conheço todos os seus caminhos, todas as suas necessidades. O profundo do seu ser não me é desconhecido. Até mesmo cada um dos fios dos seus cabelos são contados por mim. Você foi criado à minha imagem, em mim você existe e vive. Você é minha continuidade. Eu já lhe conhecia mesmo antes de você ser concebido. Afinal, eu lhe escolhi quando planejava a criação. Portanto, você não é um acaso natural. Todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu determinei o momento exato do seu nascimento e onde viveria. De uma forma admirável e maravilhosa você foi formado. Eu o criei e cuidei de você no ventre de sua mãe até o dia em que você nasceu. Hoje meus cuidados são os mesmos. Sabe, filho, tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. Mas eu não sou um Deus ausente e zangado. Eu sou a completa expressão do amor. Querido filho, anseio derramar todo o meu amor sobre você, simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai. Se o pai terrestre pode lhe dar boas coisas, quanto mais eu. Saiba que estendo sobre você minhas dádivas eternas. Eu sou o Pai perfeito. Cada graça que você recebe vem de minhas mãos. Eu sou o verdadeiro provedor e o único capaz de suprir todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu o amo com amor eterno. Meus pensamentos sobre você são pensamentos de paz. Eu me regozijo em ti com alegria sem igual. Jamais o bem cessará para você, meu tesouro mais precioso. De todo o meu coração quero estabelecer firmemente sua vida. E almejo lhe mostrar coisas incríveis e maravilhosas. Se você me buscar de todo o seu coração, certamente encontrará. Deleite-se em mim e eu lhe darei os desejos do seu coração. Pois fui eu quem colocou esses desejos em seu coração. Sou capaz de fazer mais por você do que pode imaginar, pois eu sou o seu maior encorajador. Eu sou o pai que o conforta nas dificuldades. Quando o seu coração está partido, eu estou perto de você. Quando se alegra, a sua felicidade é a minha. Como um pastor carrega um cordeiro em seus braços, eu o carrego junto ao meu coração. Um dia, enxugarei toda a lágrima de seus olhos e afastarei toda a dor que tenha sofrido. Não esqueça, sou o pai que lhe ama com amor eterno. Olhe para Cristo e sinta esse amor nele. Meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do que sou. O meu filho Jesus veio para demonstrar que eu estou a seu favor e não contra você, desejando que tenha vida em abundância. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos nos reconciliar. Sua morte foi a expressão suprema do meu amor. Cristo renunciou a tudo para você receber o meu amor. Se você receber a palavra do meu filho Jesus, você também me receberá. E nada poderá lhe separar do meu amor outra vez. Venha para casa, filho, e eu farei uma grande festa no céu, a mais bela festa. Eu sempre fui seu pai e sempre serei. A minha pergunta é: você quer ser meu filho? Eu estou esperando por você.
Com amor, seu pai. Esta carta foi escrita a partir de versos retirados da Bíblia que vão de Gênesis ao Apocalipse. E mostrando a sequência dos versos, Miguel sorriu. As lembranças foram inevitáveis e a comoção também. Um filme passou em sua mente. Lembrou-se de quando Talita mostrou pela primeira vez aquela carta e o quanto ele a ridicularizou, dizendo que estavam querendo apenas brincar com ela. Recordou do primeiro convite feito por ela para que fosse conhecer a igreja que a tornara uma mulher firme na fé a partir daquela carta e a briga que tiveram na ocasião. Não esqueceu dos detalhes de quando um certo dia ela disse que havia se batizado, o que acabou colocando um ponto final em suas dúvidas se de fato ela estaria levando aquela doutrina a sério. Na época, aquele foi o divisor de águas para que ele passasse a respeitar sua crença. Alex ficou estático, com o olhar perdido no vazio. Percebeu com aquele retrocesso que deixou de viver muita coisa boa ao lado de sua família, muitas coisas importantes que talvez tivesse evitado toda aquela tragédia. Assim sendo, concordou com Miguel que iria fazer o possível para aprender o que já deveria ter aprendido há muito tempo. Um novo abraço e, com uma mistura de sentimentos, deixou-se levar rumo ao início de uma revelação emocionante. Horas de conversa depois, sem perceber o tempo passar, notou que o anoitecer já pairava por completo sobre eles e convidou Miguel para falarem um pouco mais em seu escritório e que, se ele quisesse, poderia arrumar um canto para descansar. Também fez um pedido a Miguel, que ele tivesse calma com sua falta de experiência religiosa. O convite foi aceito com alegria, mas com uma condição por parte de seu mais novo amigo, que antes da entrada de qualquer funcionário, ele fosse embora. Alex disse que não havia porquê daquilo, mas respeitou o pedido do mendigo. No caminho, deu um lento giro de 360 graus e, andando a passos curtos, constatou outros mendigos recolhidos em seus cantos, se arrumando para enfrentarem mais uma noite perigosa. Então se lembrou da palestra. Viu a correria das pessoas indo embora para suas casas e outras chegando para trabalhar. Notou que menores de idade usavam drogas sem preocupação alguma. Percebeu a movimentação de mulheres com roupas curtíssimas, ou quase nada, em algumas casas que permaneceram fechadas até aquele instante, mas que abriam no cair da noite para obter o sustento individual do lar. A praça era um mundo à parte. Todo tipo de pessoa, de várias classes sociais, todos misturados num único objetivo: o dinheiro. Fosse para tê-lo ou para gastá-lo, para consegui-lo honestamente ou na força. Sem dúvida, não era o melhor lugar para se morar. Ao chegarem no escritório, subindo as escadas, Alex perguntou: O senhor, como advogado, deve ter uma boa casa. Não sente falta do seu lar? Falta não seria bem a palavra, pois sou muito ligado ao meu pai e ainda moro com ele. Lá onde estamos é maravilhoso e há muitas moradas. Levarei muitos para morarem conosco. Vou preparar-vos lugar. Desejo muito que você faça parte desse aprisco. Realmente o senhor é muito diferente de todos que eu já conheci. Deve ter uma boa grana no banco e, pelo que diz, deve ter uma chácara enorme, com uma casa gigante, cheia de quartos e banheiros, um lugar bem confortável. Mas vamos ver como vai estar minha vida até lá. Se continuar na mesma, eu fico com seu cartão e possivelmente eu faça parte da sua família. Não tenho nada a perder mesmo. Vai ser interessante ordenhar as vacas e correr atrás das galinhas. Se Emily e Laura ainda não estiverem casadas, adorarão morar numa chácara assim. Elas adoram animais. Miguel não aguentou e riu muito de seu amigo. Suas gargalhadas eram altas e prazerosas, sinceras e amigáveis. E, continuando a rir, o agarrou pelo ombro e disse: Eu te amo muito, meu filho. E, sem entender muito o motivo da frase e das gargalhadas, respondeu: Devagar com esse sentimentalismo, hein? Assim vou acabar desconfiando da sua masculinidade. Além do que, nos conhecemos há poucas horas. Nem sei bem se estou tomando a decisão correta. Seguiram até sua sala entre risos e brincadeiras. Com aquele ambiente descontraído,
Alex começava a mudar seu jeito deprimido e voltava a soltar-se como antigamente. Estava conseguindo dar os primeiros passos rumo a uma nova vida. Pensava até em passar na casa da sua sogra para rever suas filhas, pois a saudade já transbordava em seu peito. Patrícia ainda ajeitava algumas coisas antes de ir embora quando, ao chegar perto da porta de seu chefe, notou que ele falava e ria ao mesmo tempo, mas não conseguia ouvir a voz da outra pessoa. Então, sem que alguém percebesse, aguardou mais alguns instantes para tentar saber o que se sucedia às portas trancadas. E então, Sr. Miguel, o senhor pode começar me dizendo sobre esse famoso livro que, segundo a sua informação, me revelará tudo e sanará todas as minhas dúvidas. Pois bem, acho conveniente que seja assim, e tudo que eu disser será baseado neste livro sagrado. É bom começar dizendo que a Bíblia Sagrada é um tesouro de valor inestimável. Esse tesouro está ao alcance de qualquer pessoa. Esse livro não é um livro qualquer. É um livro importantíssimo que reúne dentro dele outros 66 livros divididos em duas partes, chamadas Velho Testamento e Novo Testamento. Muito bem, exatamente. Foi composto por cerca de 40 autores que viveram em épocas diferentes e em culturas diferentes. Embora essa obra editorial tenha durado 16 séculos, ela é harmoniosa e coerente. Não se contradiz. O senhor está me dizendo que a Bíblia demorou em torno de 16 séculos para ficar pronta e, contudo, não tem nenhuma falha? Sim. Difícil de acreditar. Mas qual é a real utilidade da Bíblia para nós? Serve apenas para vivermos bem? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, encontramos os seguintes dizeres: Toda a Escritura é útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Entendeu? Veja, Alex, Jesus rogou ao Pai da seguinte forma: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz: Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Entenda uma coisa. Na época, homens santos que viveram sob a motivação do Espírito Santo falaram e escreveram as mensagens recebidas de Deus. Estes homens eram conhecidos como profetas. Então a Bíblia é útil para o ensino. Sei. Eu tenho outra pergunta. Se as mensagens eram recebidas de Deus, é certo afirmar que era Deus quem ditava as palavras para que eles colocassem na Bíblia? O senhor tem como provar isso? Calma lá. Deus não ditava as palavras. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Está aqui, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Entendeu a diferença? Ah, bom. Mas o senhor também disse que a Bíblia serve para ensinar, corrigir e outras coisas. Então deve haver num desses livros um que fala sobre educação, família ou algum tema específico que eu queira estudar por primeiro. Não! A palavra de Deus não se estuda assim. Lembra que eu disse que foram várias pessoas num longo período que formaram a Bíblia? Sendo assim, segundo Isaías capítulo 28, versículo 10, temos o seguinte entendimento: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Percebeu? A estudamos um pouco aqui e um pouco ali. Jesus pediu para que nós examinássemos as Escrituras, pois nelas há a vida eterna, e elas dão o testemunho de Jesus. Sei, compreendo mais ou menos. Mas até agora só falamos de fé, pois tudo isso é baseado em fé. Existe algo que a Bíblia receba crédito fora da fé? Algo que seja tipo assim, um fato histórico? Você quer história?
Tenho um carinho especial por algumas histórias. Deixe-me ver uma... Ah, sim! Escute essa sobre o planeta Terra. Alguns antigos se questionavam em como o planeta Terra estaria sustentado. Sustentado? Capaz. Sim. Por exemplo, os gregos acreditavam que Atlas carregava o mundo nas costas. Os hindus acreditavam que 4 elefantes sustentavam a terra. Os egípcios, no tempo de Moisés, 3.500 anos atrás, acreditavam que o planeta tinha sido chocado de um grande ovo que possuía asas e voava. Com aquele fato hilário, Alex não conseguiu conter as risadas. É engraçado mesmo. Mas o que diz a Bíblia num livro escrito por Moisés por volta de 1500 a.C. é o seguinte: Ele estende os céus do norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Jó, capítulo 26, versículo 7. Viu, Alex? Está dizendo aqui, na palavra de Deus, sobre o nada, como se aprende hoje sobre o assunto. Realmente, mas ainda é pouco, Miguel. Um outro fato histórico interessante foi o de Cristóvão Colombo, o descobridor da América no ano de 1492. Durante muitos séculos, marinheiros tinham medo de desbravarem os mares desconhecidos, pois achavam que a terra era reta e, de repente, o mar poderia acabar em um abismo. Mas Cristóvão não sentia o mesmo medo, porque ele era cristão e lia a Bíblia. Ao abri-la em Isaías, capítulo 40, versículo 22, escrito aproximadamente 2.700 anos antes dele, encontrou o seguinte: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Conseguiu notar a revelação? 2 fatos históricos em que a Bíblia já fazia menção, muito antes destas pessoas virem ao mundo. Alex já não estava com o mesmo sorriso debochado. Começara a engolir a seco. Quer mais uma? Então vamos. A última, para não sobrecarregá-lo demais. Hoje existe um instrumento chamado barômetro, que serve para medir o peso do vento. Ele foi inventado pelo físico italiano Torricelli em 1643. Antes dele, ninguém se arriscava em dizer que o vento tinha peso. Mas a Bíblia se antecipou uns 3.000 anos e revelou o seguinte. Vejamos, está aqui em Jó, capítulo 28, versículo 25. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Isso não é fascinante, né? O que é que você acha? Com uma cara de espanto e arrepiado por começar a descobrir que a Bíblia era de fato diferente dos demais livros, respondeu: Essa, Miguel, é um negócio surpreendente. O senhor aceita um cafezinho? Minha resposta renderia outro estudo referente à alimentação, mas ainda não é hora oportuna. Mesmo assim, obrigado. Prefiro água. O café, se não cuidar, pode viciar, e tudo que vicia não é bom que se consuma. Tem razão. Deve ser por isso que, se eu ficar sem o café, fico meio irritado e com dor de cabeça. O senhor é bem espertinho para um morador de rua. Opa, me desculpe, esqueci que é por vontade própria que está nas ruas. Já percebi o quanto és culto devido ao seu passado profissional e acredito que familiar também. Saindo da sala, encontrou Patrícia, pensativa e desconfiada. E enquanto enchia 2 copos com água, perguntou: Você já não deveria ter ido? E sem respondê-lo, perguntou: O senhor está bem, seu Fortunato? Desde o acidente que não me sinto tão bem assim. Por quê? Parece que o senhor está com visita, mas com todo o respeito e sem querer ser bisbilhoteira, não consegui ouvir a voz da pessoa que está lá dentro. Talvez seja o barulho do trânsito, ou porque deve estar cansada. Então deixa eu levar a água para vocês e assim posso conhecê-lo. Disse Patrícia com uma certa preocupação e uma atitude nada normal. Não, deixa que eu levo. Senão ele pode querer ir embora e o papo está muito interessante para que isso aconteça. E sussurrando completou: É aquele mendigo. Eu não acredito. O senhor está ficando maluco, seu Fortunato. Trazer um mendigo aqui para dentro do escritório, isso pode dar justa causa. Eu lhe avisei, hein? Eu disse que se desse corda para esse tipo de gente, logo iriam querer mais e mais.
Agora está aí. Imagina se eu perco o emprego por causa desse aí. Jamais vou perdoar o senhor. Calma, baixa a bola, moça. Esqueceu com quem você está falando? Ainda sou seu chefe. Pode ficar tranquila que não vai te acontecer nada. Sei o que eu estou fazendo. Agora vai para casa antes que eu lhe dê justa causa por ficar escutando atrás da porta. Irritada com a situação, Patrícia pegou sua bolsa, resmungando coisas incompreensíveis e dizendo que ele era ingrato. Desceu as escadas e bateu a porta. Alex, ao retornar com a água, foi questionado. Problemas com a secretária? Não, está tudo certo. E empolgado com as informações bíblicas, quis logo dar sequência ao estudo. Sozinhos no escritório, o clima ficou propício para uma melhor atenção. Seriedade e risos se misturavam no ambiente. Nem as buzinas eram capazes de interromper o assunto. Tamanho era o entusiasmo por parte de ambos. Mas com o passar das horas, o cansaço foi chegando e antes de se deitarem, Alex indagou. Até aqui compreendi que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade. O senhor me convenceu disto. Mas se a Bíblia é verdade, automaticamente, por lógica, Deus, Jesus e o Espírito Santo também são verdades, pois fazem parte dela. Se eu estiver certo nisso, me diga se existe algo mais, além dos três, que seja verdade. E onde encontramos estes versículos? Você está certo. Em João, capítulo 16, versículo 13, encontramos o seguinte dizer: Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Muito bem, filho meu. Sobre a verdade, segundo você bem disse, descobriremos 4 em vez de 3. A Bíblia é uma delas. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17. E veja um detalhe. Aqui não se refere apenas ao Novo ou ao Velho Testamento como sendo verdade. É a Bíblia toda. Pois bem, continuando, encontramos Deus como sendo a verdade. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Agora sobre Jesus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. O Espírito Santo também é a verdade. Este é aquele que veio por água e sangue, isso é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 1 João, capítulo 5, versículo 6. E o último quesito que a Bíblia apresenta como sendo verdade são os 10 mandamentos. Em Salmos, capítulo 119, versículo 151, está escrito: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. E no mesmo capítulo, no verso 142, diz: A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Não é maravilhoso saber isso? Certamente que é tudo muito maravilhoso. Nunca imaginei que a Bíblia, até aqui, fosse algo tão impressionante. Mas preciso lhe perguntar algo que julgo ser importante. O senhor me falou há pouco do vício relacionado ao café. Acho que Deus não me aceitaria no céu se eu morrer fumando. Será que se eu continuar estudando a Bíblia eu conseguirei me libertar do maldito cigarro? Boa pergunta. A Bíblia responde o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Você está conhecendo toda a verdade. Logo veremos uma por uma. Certamente, se permanecer firme na fé, terá a vida eterna. Mas antes de lhe apresentar cada verdade, devo lhe mostrar sobre os símbolos das profecias. Só que não hoje. Deixaremos para amanhã. Agora precisamos descansar a mente e o corpo. Vamos orar? Me desculpe, Miguel, mas não sei orar como vocês crentes. Na verdade, eu nem sei mais orar. Depois da morte da Thalita, eu fiquei de mal com Deus e acho que Ele não atenderia mais os meus pedidos. Filho meu, Deus sempre nos ouve.
Ele é o amigo certo nas horas incertas e sempre está conosco. Jesus é o nosso socorro mais presente na hora de angústia. A oração é a respiração da alma, é a chave do céu. Necessitamos dela a todo instante. Mas o que as pessoas não entendem é que Deus tem uma forma diferente de atender nossas orações. Existem coisas que pedimos que Ele atende na mesma hora. Outras que Ele pede para aguardarmos um pouquinho, pois ainda não é o momento certo. E quando for, nos concederá de uma forma melhor do que esperávamos. E existem outras coisas que pedimos que Ele não nos concede, pois tem coisas que um filho pede que o pai tem que dizer não. Isto pelo simples fato de que aquele pedido pode ser um perigo para a pessoa. Sempre que orar, que seja com todo o seu coração. E peça que sempre seja em nome de Jesus. Aqui em João capítulo 14, versículo 14, Jesus diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Sei. Então realmente a oração pode ser considerada como um telefonema para Deus, onde Ele atende se quiser e quando achar conveniente? Quase isso. E o mais interessante é que é de graça. Entenda uma coisa sobre a oração. Ela pode ser individual ou pública, em voz alta ou em pensamento. Você pode orar quando quiser e onde quiser, seja para agradecer o alimento, seja antes de dormir, como faremos daqui a pouco, ou para agradecer pelas bênçãos que Deus lhe concede, como a vida, a paz, a saúde, a família, os amigos. E junto com a oração está a fé de cada um. Deus está esperando a sua oração a todo instante. Ele é o amigo do outro lado da linha que deseja muito conversar conosco. Quando elevamos nosso pensamento a Deus e nos desligamos do mundo, para expressar nossa adoração e louvor, pedidos e necessidades, estamos orando a Ele. Então orar é falar com Deus usando minhas próprias palavras, mesmo que eu não saiba como falar com Ele. Mas qual é a oração mais proveitosa? É a particular, mas independente de qual ou como seja, o poder da oração está em solicitarmos que Deus atue poderosamente em nosso favor. Entendi. Mas que tipo de problemas devemos levar a Deus quando oramos? Todos. Veja aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Uau! Só que o Senhor disse que tem coisas que Ele não nos dá porque podem nos fazer mal. Até aí tudo bem. Mas existe alguma situação que Ele pode rejeitar nossas orações, independentemente do que pedimos? Segundo a palavra do próprio Deus, sim. Está bem aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Veja que bênção! Você está estudando a sua palavra, procurando ouvir o que diz a santa lei. E Deus está muito feliz com isso. É assim também quando oramos com o coração, quando se arrepende dos pecados cometidos. Em Lucas, capítulo 15, versículo 7, diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um único pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando orar, meu filho, não se esqueça de agradecer sempre. Dai glória a Deus e pede que seja feita a vontade do Pai. Lembra da oração que Ele ensinou? O Pai Nosso? Sim, lá ensina isso. Veja aqui em Mateus, capítulo 6, versículos 10 e 13. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E no verso 13. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Percebeu? Não se recebe sem pedir, a bênção não será encontrada sem buscá-la. A grande certeza que a humanidade deve ter é que existe um Deus esperando a oração feita por cada um, pois Ele os ama e quer atendê-los. Agora é bom orarmos, pois já está tarde e, pelo que pude perceber, amanhã teremos muitas outras informações. Assim foi feito. E se ajoelhando, Miguel fez a oração com maestria e Alex ouviu com toda a atenção. Cada qual terminou agradecendo e solicitando intimamente que seus pedidos fossem atendidos em nome de Jesus.
Alex ainda ficou ajoelhado por um bom tempo, pois em seu coração, sua dívida com Deus ainda era muito alta. Em seguida, montaram novamente a cama improvisada e descansaram até a manhã seguinte. Aquele foi de longe o melhor dia dentre todos os que passou após o acidente. Sentiu-se bem, disposto a aprender com Miguel os ensinamentos bíblicos. Parecia renovado e, o mais importante, um pouco menos culpado.